Eu não preciso explicar em muito detalhes para vocês o que aconteceu nas últimas semanas, da internet inteira e o povo todo se unindo para comprar ações da GameStop e dar rasteira em bilionário em Wall Street, né não? Mas aconteceram algumas consequências em relação a isso aí que as pessoas não estão tratando muito e que eu gostaria de discutir um pouco aqui com vocês. A primeira delas é que, bom, oficialmente esse é um evento histórico. Mal o negócio terminou de acontecer e já tem gente escrevendo livro, o livro que ainda nem foi publicado já tá virando um filme. A própria Netflix está, aparentemente, segundo esse site aqui, que posta rumores sobre isso, se organizando para fazer a sua própria versão desse filme. Existem várias narrativas pipocando sobre o acontecimento em toda a grande mídia. E existem duas perspectivas diferentes sobre o que está acontecendo aqui. A primeira é a mais óbvia de todas pra gente, é a perspectiva do povo. Você abre ali o fórum, o subreddit, e você vê memes sobre a situação, você vê pessoas dando depoimento sobre como a manipulação financeira que Wall Street faz nos Estados Unidos afetou a vida deles. Tem esse cara aqui falando sobre como o pai dele literalmente acabou no alcoolismo depois de uma crise causada por essas manipulações e sobre como aquilo para ele era uma forma de vingança. Você vê pessoas planejando os próximos movimentos, você vê a galera fazendo o mesmo tipo de coisa com a prata e outros tipos de ativos financeiros agora. E por outro lado, você vê um movimento oposto. Você olha aqui, o Facebook tá banindo grupos que fazem trade e estão envolvidos nisso. Você vê o grande capital, os bilionários desesperados com a situação. E dá pra gente ver também uma outra coisa. A própria Google Play deletando avaliações negativas do Robinhood, que era uma corretora de ações que o pessoal tava usando para comprar ações da GameStop e que basicamente tentou dificultar as ações do pessoal para proteger os grandes fundos bilionários. E você vê um verdadeiro desespero de todo o sistema para proteger essa classe dominante. E se você parar para tentar olhar do ponto de vista deles, verdadeiramente deve ser um negócio assustador. Imagina você aí, tá gerações a sua família construindo esse império financeiro, criando relações com políticos e raízes em todo o sistema, e de repente chega meia dúzia de maluco na internet e fala: cansei, não vou mais me submeter a isso, e destrói o negócio inteiro. São duas perspectivas bem diferentes. E como existe bastante gente contando a história do que aconteceu, tanto criadores aqui independentes no YouTube, quanto essas grandes produtoras que vão fazer filmes sobre isso, é normal que no futuro as pessoas olhem pra trás e tenham versões diferentes dessa história na cabeça delas. E o que é esquisito de se pensar é que, independente de quais foram os fatos, a concepção de toda a sociedade sobre o que aconteceu pode simplesmente ser dramaticamente alterada dependendo da versão da história que for permitida. Por exemplo, se do mesmo jeito que o Google tá apagando avaliações da Robinhood na Play Store, ele decidisse restringir o tipo de vídeos do YouTube sobre essa história que chegam aos ouvidos do povo e decidisse restringir o que aparece nos mecanismos de busca, bom, em uma ou duas gerações a gente pode ter a perspectiva das pessoas que estavam participando das ações simplesmente apagadas, porque uma elite decidiu que uma certa versão da história deveria ser propagada e outra não. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é que, sim, isso que tá acontecendo aqui é uma vitória muito importante pro povo. E é muito fácil você ver qual das versões da história realmente é verdade. É só você ir lá e olhar a comunidade que está participando da coisa, o que é que eles estão dizendo e qual é o tipo de pessoa que está lá. Você vai ver que não é nenhum terror financeiro, você vai ver que não é nenhum grupo de russos disruptores, como certos jornais estão dizendo. Você vai ver que são pessoas realmente normais, algumas que estão ganhando um certo dinheiro, mas muitas que estão fazendo aquilo por motivos éticos, por motivos morais. E tem até gente, por exemplo, que tá usando os lucros, os dividendos que ela ganhou ali pra fazer doações, como esse cara aqui que juntou a grana pra dar videogames pra crianças carentes, videogames comprados na GameStop, inclusive. Então assim, pra gente que tá aqui próximo da coisa, é muito claro o que tá acontecendo. Pra quem for lá e olhar com os próprios dois olhos pra situação concreta, a situação tá muito clara, mas em algumas gerações isso pode se perder, simplesmente porque, bom, pode rolar uma supressão e um ataque gigantesco na mídia. Por isso, é muito importante que a gente se informe, que a gente procure saber com o máximo de seriedade possível o que é que realmente está acontecendo na realidade, que a gente verifique as coisas com os nossos próprios dois olhos e conte
essas histórias. Documente elas em vídeos como esses. Arquive as páginas da web que mostram o que realmente está acontecendo e que espalhe a história de forma oral para quem está próximo. Talvez não necessariamente militando em redes sociais, mas mostrando para as pessoas de verdade o que acontece na realidade, para que essas coisas não sejam apagadas. E independente da manipulação que aconteça em filmes, em séries, nesses livros que possam vir a publicar, que a gente tenha viva a memória do que realmente aconteceu. Vou dar um exemplo aqui bem universal do que eu tô tentando dizer. Há 2000 anos atrás, veio à Terra um cara chamado Jesus Cristo, que, segundo a documentação histórica, saiu por aí curando cego, ressuscitando morto, e foi ele mesmo assassinado e ressuscitou. Existem diversas versões desses ocorridos. E existem diversas tentativas de falsificação por pessoas que não gostam do que ele trouxe ao mundo. Mas mesmo assim, porque pessoas acreditaram e morreram pelo que elas viram ali e sacrificaram a própria vida para propagar a verdade do que elas viveram junto com aquele homem e do que elas acreditavam, bom, por causa dessas pessoas que por 2000 anos se esforçaram para viver e propagar a verdade, a gente tem acesso a esse tesouro da fé, a toda a sabedoria que está contida ali, que foi preservada por instituições como a própria igreja. Então, o que está rolando aqui agora, esse evento histórico que está acontecendo diante dos nossos olhos, não só serve para a gente aprender a força que a gente tem quando a gente se une contra essas pessoas poderosas, como também para a gente aprender a importância de averiguar as coisas com os nossos próprios olhos, se instruir e estudar para conseguir aprender a realidade corretamente e realmente espalhar a verdade para os nossos, para quem está próximo, e documentar o que está acontecendo para que a realidade dos fatos não se perca, porque é muito fácil de uma geração para outra, com toda a manipulação que pode vir a acontecer, a história de verdade se perder. E você, com os seus 2 olhos, com a sua boca, com o seu aparato de expressão, as pessoas que estão próximas de você e gente como eu e outros criadores de conteúdo, temos uma responsabilidade enorme em preservar a verdade, o que realmente aconteceu. E bom, se há uma coisa pela qual vale a pena lutar no mundo, é por isso, pela realidade dos fatos, pela verdade do que realmente aconteceu, pela preservação do que é real. E eu não digo isso como quem tá querendo dizer pra você ignorar outras perspectivas, porque por mais que a gente enxergue o que a grande mídia muitas vezes está publicando por aí e o que esses bilionários estão fazendo como uma falsificação e uma manipulação do que está acontecendo na realidade, essa própria falsificação, essa própria manipulação e todo o medo que eles estão sentindo são dados históricos reais. São coisas que estão acontecendo na realidade e que não devem ser ignoradas, porque elas mesmo em si têm sua importância. Não se deve ignorar isso porque, bom, mesmo olhando do ponto de vista dos investidores, pessoa física e da galera normal, do povão que estava se unindo contra eles, essa manipulação é uma prova do desespero deles, é uma prova da escala do que aconteceu, é uma prova do impacto do que o povo tá fazendo. Então, por mais que seja tentador ficar só na nossa bolha, ouvir só o nosso lado, é bom. Por mais que o outro lado esteja errado, por mais que outra perspectiva seja enganosa, imprecisa e às vezes até mentirosa, é importantíssimo que ela seja ouvida e assimilada, porque essa perspectiva em si, por mais que tenha distorções, é em si um fato da realidade, que ajuda a compor melhor a história do que aconteceu, mesmo que seja só para mostrar como existia um grupo muito interessado em mentir sobre essas coisas e sobre o que aconteceu de fato.